A paz, queridos, Fernando aqui novamente. Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado aí. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma arma de guerra, uma arma espiritual que eu e você, nós temos e que pode vencer todas as batalhas contra o inimigo. É uma arma espiritual maravilhosa e que infelizmente muitos não usam, mas eu quero encorajar você hoje a começar a usar essa arma espiritual para vencer, para se aproximar de Deus, porque essa arma é maravilhosa. E essa arma é chamada adoração. Eu quero falar um pouco sobre a adoração, porque a adoração é algo muito especial na minha vida. Eu me lembro muito claro que o meu primeiro encontro com Deus veio de um culto de adoração. Eu me lembro quando eu cheguei a Cristo, eu me entreguei ao Senhor como um jovem ainda, acho que de 15 para 16 anos, totalmente dominado pelo poder das trevas. Existia castas, demônios que dominavam a minha vida. Eu era um rapaz cheio de ódio, de rancor, de falta de perdão, não conseguia perdoar meu padrasto. Algo assim que eu lutava constantemente. Eu me lembro muito claro que muitas vezes eu ia para a escola somente para brigar. Existia um espírito de ira, de briga dentro de mim. Um dos meus apelidos era o lutador, porque acho que eu só sabia brigar com os outros. Era terrível. A minha vida era uma vida totalmente escravizada por Satanás. E eu me lembro muito claro que quando eu vim para Cristo, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir à igreja os domingos, e Deus começou a mudar a minha vida. E um dia, um desses dias, buscando ao Senhor na igreja, clamando ao Senhor por mudança, eu queria mudança, eu queria mudar, porque eu tinha aceitado Jesus, estava indo para a igreja e ainda continuava com aqueles sentimentos de raiva, de ira que dominava a minha vida. E eu me lembro muito bem que um desses domingos eu estava na igreja buscando a Deus e abri meu coração para o Senhor, pedindo para que Ele viesse me libertar. E naquele dia, eu lembro até hoje, eu comecei a buscar a Deus e foi como se fosse algo assim, pegou eu pelo pescoço e começou a me enforcar. E eu não tinha mais como respirar, eu estava perdendo, eu parecia que eu ia desmaiar. E eu não sabia o que era aquilo, porque eu abri o olho, todo mundo está adorando a Deus, e eu ali com uma mão no meu pescoço, me enforcando, e agora eu sei que era um demônio, o demônio que controlava a minha vida. Ele não aguentou, o demônio que operava na minha vida, que trabalhava na minha vida, ele ficou tão irado por causa da minha adoração, por causa do meu aquebrantamento na presença de Deus, pedindo para Deus me libertar, que a minha adoração começou a atormentar aquele espírito que dominava a minha vida. E eu me lembro que eu estava quase desmaiando, parece, não conseguia respirar, uma mão no meu pescoço, e eu falei Jesus. Quando eu falei Jesus, aquela força maligna saiu de mim. Eu senti como se 100 quilos tivesse saído das minhas costas. E ali foi meu primeiro encontro com Deus. Deus me libertou. Talvez você pergunte, mas como você sabe que era demônio? Como você sabe que você foi liberto? Os frutos. Quando uma das maneiras que você identifica uma mudança na vida é pelos frutos, Eu não conseguia, neste momento, não conseguia olhar nos olhos do meu padrasto, de tanta raiva, tanta ira que eu tinha dele. E depois desse encontro, Deus me falou, vai para o seu padrasto e pede perdão para ele. E eu pedi perdão para o meu padrasto. Até hoje eu me lembro abraçando ele chorando comigo, e eu chorando com ele. E ali aquela parede que existia entre nós, que nós não nos deixava olhar um no olho do outro, caiu por terra, Então, minha primeira libertação que eu tive não foi
com alguém colocando as mãos sobre a minha cabeça, não foi alguém ungindo eu com óleo, não foi ninguém orando, foi eu e Deus. E esse é o poder. Eu falo muito, quando se fala de libertação, eu falo muito que você pode ser liberto, 100% liberto na presença de Deus, né? Se você abrir o seu coração, você reconhecer a sua necessidade para Deus, ele pode te libertar aonde quer que você esteja. Então, adoração é algo muito importante para mim. A minha primeira libertação foi através da adoração. E então eu quero falar sobre isso, sobre essa arma da adoração. Eu quero falar sobre 3 coisas que a adoração ela faz na vida do cristão. Amém? Antes de eu falar essas 3 coisas que acontecem, eu quero compartilhar com você o versículo que se encontra em Salmos 100 e versículo 4. A Bíblia diz assim: entrai por suas portas com ações de graça e aos seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-os e bendizei o seu nome. Amém? Adoração é tremenda, é muito importante quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos em adoração. Muitas vezes nós passamos mais tempo na presença de Deus pedindo do que adorando. E se tem algo que move o coração de Deus é a adoração. Então eu quero encorajar você a começar a usar essa ferramenta maravilhosa para vencer batalhas espirituais e também para você se aproximar de Deus. Então vamos lá, 3 coisas que eu escrevi aqui que vai abençoar a sua vida quando você começar a adorar a Deus. Eu não estou falando somente aos domingos, aos sábados, quando você vai para a igreja. Eu estou falando diariamente. Você está dirigindo o seu carro, você está adorando a Deus. Você está na sua casa, está adorando a Deus. Você está no seu tempo de folga, no seu emprego, você está adorando a Deus. É um estilo de vida que move o coração de Deus. Amém? A primeira coisa que acontece quando nós adoramos, louvor, adoração, ela traz nós para perto do coração de Deus. Amém? A adoração, ela gera intimidade com Deus. E é uma das coisas que mais faltam hoje em dia na nossa geração. O tanto de pessoas vazias, crentes vazios, que somente recebe ali aos domingos, vai para a igreja aos domingos, recebe ali, adora e vai para casa e a semana inteira vive uma vida como se Deus não existisse. Infelizmente essa é a realidade. Então a adoração, ela gera intimidade com Deus, que é a chave para o nosso sucesso espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida cristã. Amém? Então, novamente, a adoração, ela traz-nos, ela nos leva para perto do coração de Deus, gerando intimidade com Deus. A segunda coisa, louvor quebra resistências demoníacas. O número de crentes que eu oro, que eu ministro, que eu aconselho, que não conseguem crescer espiritualmente. Eu estou falando de pessoas que estão muitas vezes servindo a Deus há 5, 10, 15, 20 anos. Pessoas que não conseguem crescer espiritualmente por causa de amarras de demônios. Pessoas que são amarradas espiritualmente, ela não consegue progredir, ela não consegue avançar na sua vida espiritual. Então, quando você começa a adorar, quando você começa a realmente adorar a Deus, eu não estou falando somente de cantar um louvor. Cantar um louvor é uma coisa, você adorar, a adoração ela vem da tua alma. Você quando começa a adorar, você começa a fazer melodias, você começa a cantar ao Senhor aquilo que está dentro de você. É completamente diferente você adorar, cantar um hino que canta nas igrejas. É maravilhoso você cantar. Nós devemos cantar os hinos que, ali no culto do sábado, domingo, é maravilhoso, mas muitas vezes nós cantamos esses hinos porque nós já decoramos a letra. Você pode decorar o hino, a letra de uma canção, e que não vai mover o coração de Deus. Se não está saindo de um coração genuíno, não vai mover o coração de Deus. Então, a verdadeira
adoração, ela vem da alma, é algo que sai de lá de dentro de você e você começa a cantar, você começa a gerar palavras, começa a gerar canções de um coração grato a Deus, amém? Então, quando nós adoramos a Deus dessa maneira, uma das coisas que acontece, Satanás, ele começa a ter uma dor de cabeça. Satanás não aguenta, não suporta a adoração de um verdadeiro servo e serva de Deus. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, se há alguma amarração, se há alguma obra de demônios, se há um ataque de Satanás, se há algum demônio lutando contra a tua vida, esse demônio ele vai cair por terra, porque ele não aguenta a adoração do crente, que realmente adora em espírito e em verdade, amém? Então a segunda chave que a adoração faz, ela quebra resistências demoníacas. E a terceira coisa que a adoração faz, que eu acho tremendo, isso é algo maravilhoso, é que a adoração, quando você começa realmente a adorar, você cria um espírito de adoração, a tua adoração, ela leva você a tirar os seus olhos do teu problema. Quantas e quantas pessoas que ela não cresce espiritualmente, que nada muda na vida dela, por quê? Porque os olhos dela estão no problema dela, ela não consegue tirar os olhos dela do problema dela. Passa ano e entra ano e os olhos dela estão no problema. Quando a pessoa ela começa a adorar a Deus, ela começa a adorar em espírito e em verdade, ela começa a tirar os olhos dela do problema e ela começa a colocar em Cristo. E o que acontece? Quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, ele começa a lutar nossas lutas. Ele começa a lutar e quando você olha para trás e fala, poxa, aquele problema que eu vinha lutando já não está mais lá. Já não está mais lá, já não faz parte da minha vida. Por quê? Porque enquanto você adorava Deus, você colocava os seus olhos em Cristo, o Senhor ia à tua frente e Ele lutava as suas batalhas, né? E Ele vai à frente e Ele luta as suas batalhas, amém? Então, essas são as três coisas que acontecem quando nós adoramos. Eu quero encorajar, eu quero incentivar você a ser um adorador, a colocar os seus olhos em Cristo e a vencer tudo aquilo que vem à sua frente, tudo aquilo que o inimigo tenta jogar nos teus caminhos, amém? Seja um adorador. Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.